Boa tarde a todos. Muito obrigada pela apresentação, professora Iris. Então, vou começar a minha fala com essa chamada da FAPESP, que nos traz a seguinte informação, que cerca de 30% das crianças e adolescentes brasileiros sofrem com dor musculoesquelética. E essa chamada da FAPESP é deste estudo desse ano, e tem um dado curioso, que as crianças que relatavam maiores índices de dor também relatavam um pior relacionamento familiar e tinham uma relação importante de tempo de tela. E, de fato, crianças que assistem mais de 3 horas por dia de televisão têm 65% de mais chance de se tornar obeso. E aquelas que possuem televisão no quarto têm 56% de chance, assistem 56% a mais de televisão do que aquelas crianças que não têm. E esse tempo de tela tem aumentado, né, ao longo dos anos, e aquelas crianças que têm menos de 7 horas de semana de tela têm 40% menos chance de se tornar um adulto obeso. Acho que eu vou ficar melhor desse lado. E, então, eu trago para os senhores essa informação, né, que, por exemplo, o Ministério da Saúde já traz, né, crianças e adolescentes já apresentam, né, excesso de peso, e nessa figura os senhores podem observar meninos em cima e meninas embaixo. Os países mais escuros representam uma maior porcentagem, né, de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes. E percebam que o Brasil apresenta aí, tanto em meninos como em meninas, uma alta porcentagem de obesidade, aí em torno para os meninos até 30 e para meninas até 35. E a inatividade física parece ter a mesma tendência, né? Então, aqui a gente pode observar a mesma coisa na figura de cima, meninos, na figura de baixo, meninas, e quanto mais escuro, né, as regiões, maior é a porcentagem aí de presença de inatividade física nessa população. Então, a gente tem em torno aí, dos meninos até aí 85% e as meninas até 89% de índice de inatividade física. É importante a gente lembrar que essa inatividade física é um fator de risco importante para a mortalidade, né? No Brasil, ela representa para a população em geral em torno de 13%. E aí eu trouxe para os senhores essa meta-análise que fala sobre um guideline de comportamento de movimento em 24 horas. E eles separam por faixas etárias, né? Então, desde o nascimento, 1 ano, 2, 3 a 5 anos, o comportamento de movimento durante o dia, né? Então, uma representação de tempo de movimento, tempo sentado, né, de tela, e o sono. E aí eles investigaram algumas regiões e uma importante população de crianças e adolescentes. O que eles observaram foi que a maioria dos jovens não cumpre, né, o mínimo dessas diretrizes que foi estudada, né, dessa diretriz de movimento de 24 horas. E 1 em cada 5 jovens não atenderam a nenhuma dessas recomendações, nenhuma. Então, fica o alerta, né, para a necessidade de se criar estratégias específicas para essa população. E aí eu trouxe, então, para os senhores essa publicação do Lancet, que fala que quando se trabalha ou se pensa nessa população, a gente tem um benefício triplo. Por quê? Porque a gente tem o benefício agora, né? Um benefício na vida adulta e um benefício para as próximas gerações. Então, ele deixa aí reforça, né, essa necessidade de se preocupar com estratégias para manter a saúde, né, o bem-estar dessas crianças, desses jovens. Bom, e ao longo da vida, existe uma série de benefícios relacionados para essa população que faz, né, a atividade física. Então, desde melhor, né, proteção
para sobrepeso e obesidade, como baixa de custos de saúde, menor índices de doença, maior sobrevivência, melhor desempenho cognitivo, redução, né, de comportamentos que são considerados não saudáveis. E uma informação importante é que aquelas crianças que têm a presença dos familiares praticando atividade física, né, com hábitos saudáveis, elas têm uma maior chance de se manter ativos. E esse estudo traz essa informação para a gente, né, da importância, né, ou do papel que esse familiar tem, não só do ponto de vista, né, genético, epigenético, mas o fator também do exemplo, né, que isso permanece aí para outras gerações. E, de fato, né, a gente reforça a importância do benefício dessa prática para essa população jovem multissistêmica. Durante a Covid, a gente percebeu de uma forma geral, então, que houve, né, uma redução de engajamento na atividade física, cerca de 20% na população jovem. E nesse período, então, a gente procurou desenvolver algumas ações focando aqui nessa população jovem com síndrome de Down, que são mais vulneráveis às doenças cardiovasculares, né? São mais... tem essa relação de importância da prática de atividade física. Então, a gente desenvolveu algumas cartilhas de orientação para atividade física, desenvolvemos um vídeo de... Oi, amigos! Oi, amigas! Precisa fazer exercício. Então, a ideia era estimular essas crianças, exercícios físicos. Né, essa importância. A dança. Eu vou passar. E uma coisa que é de positivo, né, que nos trouxe essa relação da Covid-19 foi essa possibilidade de intervenção de atividade física de maneira remota. E ontem foi mostrado, né, vários estudos que utilizaram esse tipo de estratégia para fazer prescrição, para fazer orientação. Então, é algo que a gente precisa usar para a população jovem, né? E para quê? Para ter diferentes benefícios que são possíveis de se induzir. Então, ao invés de a gente pensar, né, em uma evolução, né, da tecnologia para uma condição negativa, a gente usar isso ao nosso favor, né? A gente usar para manter essa população ativa, né? Então, é uma ferramenta importante quando a gente pensa na população, especialmente jovem, que é o que eu estou trazendo aqui para os senhores. Em relação às alterações autonômicas, a gente avaliou um grupo de adolescentes escolares e separamos eles em grupo ativo e insuficientemente ativo. E o que nós observamos quando avaliamos pressão arterial, índice de massa corporal, é que não tinham diferença entre os dois grupos. Mas quando a gente avaliou o balanço simpato-vagal, a gente observa que o grupo, tanto feminino quanto masculino, o grupo ativo apresentava uma redução desse balanço simpato-vagal em relação àqueles que não eram considerados ativos. E nesse contexto, o nosso grupo demonstrou que alterações precoces na sensibilidade do barorreflexo aconteciam antes das alterações clássicas, clínicas, no curso temporal da doença cardiometabólica. Então, confirmando, né, a importância dessa alteração como um possível gatilho e, com certeza, manejo, né? Então, a gente acredita muito que o treinamento físico ele pode modular, melhorar essa sensibilidade barorreflexa, reduzir a atividade simpática, né, inflamação e estresse oxidativo, culminando aí em uma melhora de prognóstico e de saúde cardiovascular. Nessa meta-análise, a gente mostrou benefícios, né, da atividade física de uma forma geral ao longo, né, o percurso da vida. E aí a gente observa que no período jovem a gente tem uma série de benefícios, né, que foram aí traçados, levantados em outros estudos. E, de novo, reforçando então a importância para melhorar a qualidade de vida, reduzir mortalidade cardiovascular nessa população. Esse outro dado mostra que 6 meses, né, aqui de programas, né, de atividade física e exercício são capazes de gerar redução de pressão arterial, melhora metabólica e uma redução de risco na população jovem. As diretrizes nos trazem, então,
para essa população, 60 minutos por dia, tanto a diretriz brasileira como a americana, 3 dias por semana e redução de tempo sentado. Quando a gente olha para as diretrizes da Europa, é interessante porque além de eles dividirem, né, por faixas etárias, essa população jovem, eles destacam, então, benefícios que podem ser alcançados com essas práticas e o mais legal, eles trazem exemplos, né, de quais são os tipos de atividade que podem ser realizadas. E mais do que isso, eles também falam da importância de redução, né, de reduzir tempo sentado. Essa diretriz também da Europa atualizada, ela já traz informações novas. Então, observem que, além, né, lá das 3 vezes por semana, de atividades que aumentam aí a frequência cardíaca, atividades de força também, 3 vezes, aí eles falam da relação da importância de atividades de flexibilidade, de equilíbrio e de agilidade. Eles falam da importância de se quebrar longos períodos parado. Né? Então, é uma informação importante que eles destacam nessa diretriz, que para se preocupar, né, em fazer essas pausas em longos períodos inativos. Além disso, eles falam uma coisa muito legal também, que é a importância do bem-estar, desses jovens escolher atividades que eles gostem, buscar atividades que eles tenham prazer em fazer, né? Porque com certeza isso vai impactar aí na aderência. E também fala da relação do sono, como a gente trouxe anteriormente. Bom, e tudo bem, então a gente viu essas diretrizes, entendeu aí que é importante, né, fazer atividade física para a população jovem, mas como fazer, né, essa adesão? Então, esse estudo, essa revisão sistemática, ela traz para essa população jovem a importância de um modelo socioecológico, em que a gente observa diferentes níveis, né, ou diferentes aspectos da vida dessa criança, desse adolescente, porque a ação ela precisa ser intrapessoal, interpessoal, né, em diferentes aspectos da vida desse jovem. Então, quando a gente pensa em adesão, não é uma coisa única, né, é um aspecto amplo para, de fato, fazer, né, esse envolvimento desse jovem. E aí ele destaca também o desenvolvimento e implementação de políticas sólidas para a promoção da participação de crianças e adolescentes na atividade física, pensando então nessa relação abrangente, né, que é chamada aqui de socioecológica. Então, essa importância, né, de você ter instalações, né, que ofereçam acesso para a prática de atividade física, isso também é um fator importante aí de estímulo. Esse outro guideline eu gosto muito, né? Por quê? Porque ele traz além de trazer todas as informações que eu já falei para os senhores anteriormente, ele faz um destaque para a adaptação cultural do sujeito. Então, ele traz, além das indicações de intensidade, né? Ele considera a região daquele jovem. Então, as atividades, elas são próximas daquela realidade de cultura que o sujeito está inserido. Então, é algo que, com certeza, vai facilitar a adesão da pessoa à prática de atividade física. Também faz a recomendação do sono, como a gente viu nos guidelines anteriores. E uma coisa interessante é que ele traz a relação, se você não consegue fazer, faça aquilo que você consegue. A professora Forjas trouxe isso na palestra dela ontem, né, sobre todo passo conta. A ideia de você se manter, né, procurar coisas que te dê prazer, que você consiga ter aderência, que você consiga se engajar, esse jovem no caso, né? Então a gente precisa procurar oferecer isso para essa população de uma forma geral. Uma coisa importante, às vezes a gente quer que a criança ou o jovem, né, já começa hoje com um montão de atividade, né? A ideia é que se faça isso de uma forma progressiva, né, aos poucos, para que de fato a gente consiga ter sucesso nesse engajamento. E aí uma coisa interessante também que eles fazem é destacar a importância de crianças que têm alguma desordem, alguma alteração, seja uma pessoa com deficiência ou alterações cardiometabólicas, buscar um profissional para auxiliar nesse acompanhamento.
Não poderia deixar de falar também da relação da importância, né, da alimentação. Então, esse guideline traz essa importância, né, ou seja, políticas para proteger as crianças do impacto prejudicial da publicidade. Então, uma influência negativa, né, nessas escolhas que a criança faz alimentar. Então, a ideia, né, que se restringe a publicidade de alimentos não saudáveis para essa população. E também é um guideline bem interessante quando a gente pensa em criança e adolescente. E quando a gente pensa, então, né, em prevenção primária, eu trago aqui 3 pontos da American College e American Heart, é que a maneira importante de prevenir doenças cardiovasculares é adotando hábitos saudáveis, né, ao longo da vida. Mais de 80% de todos os eventos são evitáveis por mudança de estilo de vida, e a gente falha muitas vezes, né, em implementação dessas estratégias de controle de fatores de risco. Então, o que a gente tem feito, então, em relação às ações para essa população? A gente tem o programa SBC Vai à Escola, que se chamava anteriormente Coração de Estudante, foi fundado pela doutora Carla, que eu vou mostrar daqui a pouquinho novamente. Aqui é o Comitê da Criança e do Adolescente, então são vários profissionais que atuam, nosso mascote do programa. Então, a ideia, né, é que a gente faça essa conscientização de alunos da rede pública em relação a diferentes fatores de risco, por isso que são diferentes profissionais, né, atuando. E aí, o mais legal do projeto é que a comunidade escolar faz o evento, faz parte, né, a gente não vai lá e simplesmente desenvolve a atividade, a gente faz multiplicadores, faz formação, e a partir dali eles criam toda a dinâmica. Aqui, como eu falei, a doutora Carla Lantieri, que é quem desenvolveu o projeto. Aqui algumas fotos. Então, tem o dia de formação desses monitores. Depois, a segunda etapa, a gente divide em grupos, em salas. Cada sala vai desenvolver uma daquelas estratégias em relação ao profissional, nutrição, atividade física, questões de manobras de ressuscitação. É bem bacana. E tem a parte também da saúde psicológica, saúde mental, com o psicólogo. Aqui mais fotos, uma preparação da escola, um dia anterior. E no final a gente faz esse dia, que é o dia do coração. Esse projeto ele já foi multiplicado, ele foi nacionalizado. Antes a gente tinha um atendimento reduzido. Paralelo a isso, em conjunto, né, a gente também desenvolveu aí algumas cartilhas em associação com o Maurício de Souza para divulgar a informação de comportamento sedentário, mudança de estilo de vida para a população jovem. Um outro projeto é o RASCA, que é a implementação de registro clínico de pressão arterial em crianças e adolescentes, né, para a gente ter aí um banco de dados dessas informações. Também atuamos aí em escolas no Sul, Sudeste e Nordeste. Aqui são os dias das coletas. Na triagem, a gente viu de 4.398 crianças e adolescentes, 21% apresentava valores pressóricos alterados. Depois, 45% das crianças, né, que a gente reavaliava essas crianças posteriormente, foram confirmadas, né, a pressão arterial alterada, e depois a gente, cerca aí de 9,34%, a gente acaba manejando para centros médicos, né, para fazer esse acompanhamento dessa criança e desse adolescente. Outra ação é a campanha Menos Pressão, que também visa aí, medida de pressão arterial em ambientes públicos. A professora Iris, agora recente, foi fazer essa campanha, então a gente trabalha na conscientização de medida de pressão arterial. Meu tempo está acabando. E um outro projeto que a gente faz, que é o Instituto Faca na Cadeira, que também é atividade física para crianças e adolescentes com deficiência física, na maioria. Então, a metodologia foi desenvolvida pelo professor José Ricardo Auríquio, que vislumbra ensinar habilidades básicas na cadeira de roda para dar mais autonomia, né? Inserção social, entre outros fatores. Aqui são alguns atletas que a gente tem no projeto. O bacana é que a gente tem a presença da família junto, então são vários fatores, né, que acabam sendo estimulados. E, por último, o projeto de extensão mais recente do grupo,
que é o curling e jogos virtuais adaptados. Então, a gente também trabalha com essa população mais jovem. E então, para finalizar, as mensagens importantes é que a inatividade física, então, vai gerar prejuízo importante para essa população jovem. A gente precisa ter atenção com o comportamento sedentário, mais do que querer que a criança e o jovem seja ativo, é reduzir comportamento sedentário, ter essa preocupação, né, em adesão, engajamento nesse movimento corporal, utilizar a tecnologia para favorecer a adesão. Não esquecer, né, que a gente precisa também cobrar e tentar criar meios de acesso a essa prática para esse público, de forma segura sempre. As diretrizes, né, nos mostram a importância de se fazer atividade física, né, como a gente fala o movimento do Salafisks, todo movimento conta. Não esquecer que é importante ter essa diversidade de possibilidades de prática para que a criança consiga reconhecer aquilo que ela gosta, né? Então, essa diversidade é importante. E a família, a presença da família também é algo que faz a diferença para a criança se manter, o jovem se manter ativo. Muito obrigada. E agradeço em especial as pessoas do grupo.